Boas pessoal, como estão? Estamos então aqui para o sexto episódio do podcast Os Treinadores do Sofá, sexto episódio da terceira temporada, isto é. Estou aqui sempre com o meu caro e ilustre colega e amigo Lídio Galinho. Estamos cá para mais um episódio. Hoje é um episódio diferente, um bocado mais descontraído, até porque vamos ter vários temas que queremos abordar. Vai ser mais um podcast, no sentido... Porque nós não temos um podcast, nós temos um Various Cast. Um Various Cast. Mas pronto, vai ser mais um podcast mais descontraído, com o objetivo de falar sobre vários temas, sendo que vamos ter um grande tema que vamos falar primeiro. E vocês já sabem porque está no título do episódio. Exatamente. Lídio, tudo bem contigo? Está tudo e contigo também. Também, sempre fortes. Pronto, Os mais bravos. Os mais bravos, somos os mais bravos da Caparica e estamos então aqui preparados para fazer mais um episódio junto de vocês, que espero que estejam a gostar desta terceira temporada, do conteúdo imenso que temos lançado ao longo da semana e desde a semana passada. Portanto, não se esqueçam, vou já fazer este apelo de subscrever no canal. Estamos muito próximos dos 100 subscritores, portanto subscrevam no canal do YouTube, sigam-nos no Instagram, no TikTok, no Twitter, estamos em todas as redes sociais. E no LinkedIn só. E no LinkedIn, que também já temos LinkedIn. Pois no TikTok e no Instagram sai notícias, no TikTok sai... Maioritariamente os Reels que já publicamos dentro do Instagram serve também uma forma para disseminar mais o conteúdo. Os Shorts também vão ter mais afluência, simplesmente é só encontrarmos a melhor forma de interligar todos. Exatamente. Portanto, vamos já começar, vamos lançar-nos aqui para o nosso tema. Sobre o Technical Knockout, né? Technical Knockout. Pode ser também, ou queres falar primeiro sobre os temas adjacentes? Eu acho que, falando dos temas adjacentes, também dando aqui um pouco de relevância àquilo que nós já temos vindo a passar nestas últimas 2 semanas com os desportos portugueses, com as modalidades e com as várias seleções nacionais e os atletas que representam o nosso país. Tivemos Portugal num grande momento dentro da qualificação para o europeu, mas aquilo que acabou por fazer até mais ruído nestes últimos dias foi mesmo o Sacramento Kings dispensarem Neemias Queta. Foi uma dispensa que não fez muito sentido, tendo em conta o investimento que fizeram com Neemias Queta. Foi o primeiro português a ser selecionado na NBA na segunda ronda. E os Sacramento Kings, mesmo na altura que apresentaram Neemias Queta, viam bastante futuro no posto português. E até no ano passado teve um investimento grande na G-League. Foi dos melhores jogadores. Foi um dos melhores jogadores da G-League, sim. Classificado na votação da MVP da Liga. Exatamente, e perto mesmo quase de conquistar um double-double na temporada. Demonstrou mais do que uma vez que era um poste muito possante e que estava cada vez mais a crescer dentro daquilo que é o seu jogo, a conseguir também lançar 3 pontos, a conseguir lançar cada vez mais 2 pontos, a ser muito mais dinâmico do que aquilo que era o Neemias Queta, que tinha aparecido na primeira temporada e mesmo na universidade. Esta temporada o Neemias assinou um contrato há coisa de 1 mês, 2 meses, parcialmente garantido que iria ganhar 2 milhões, agora com a contratação de JaVale McGee, ex-campeão da NBA. Os Sacramento Kings decidiram dispensar o Neemias Queta e o Nerlens Noel, mas para nós portugueses aquilo que nos interessa mais é o Neemias Queta. Agora a realidade é esta: para onde é que o Neemias vai? Será que vai continuar na NBA? O interesse está lá, sem dúvida, o interesse está lá. Ou virá para a Europa? Eu acho que o Neemias, pelo menos o que tem sido relatado ultimamente, é que o Neemias tem de facto o intuito de continuar na NBA. É um jogador novo, que se sair neste momento da NBA, muito provavelmente já não volta à primeira liga, entre aspas, de basquetebol no mundo. Sim e não. Sim e não. É muito complicado voltar a entrar, até porque já tem 24 anos, saindo ia passar 3, 4 anos fora, vamos a falar de 27, 28 anos, voltar à NBA já não iria ser muito provável. Na Europa tem basquetebol de grande nível, aliás, os novos campeões do mundo é a Alemanha. Exatamente. Foi à final com a Sérvia e os Estados Unidos e o Canadá ficaram pelas meias finais num jogo de 3º e 4º lugar. Portanto, é normal que o basquetebol europeu tenha estado a desenvolver-se
a passos muito largos e aos olhos vistos, porque aliás a Euroliga atualmente é uma liga extremamente competitiva, com equipas muito fortes, que se situam em vários países, na Turquia, na Sérvia, em Espanha. Existem equipas muito fortes, muito bem estruturadas, que dariam, e pelo que se fala, ou seja, o sexto classificado da Euroliga no ano passado, o Partizan, que tinha o interesse em contratar Neemias, seria uma contratação ou uma contratação muito boa para o Partizan, e para o Neemias também não era algo que fosse condenar a carreira. Aliás, ia continuar a ser dos melhores basquetebolistas portugueses de todos os tempos, porque o Partizan é uma boa equipa e está num bom campeonato, está numa boa prova europeia e a continuar a estar a fazer o seu jogo ao mais alto nível. Mas eu acho que o interesse do Neemias é continuar na NBA e ter pelo menos uma chance, porque ele até agora não teve uma chance. Teve um ou outro jogo no ano passado que teve minutos e até correram exatamente, bem. contra os Cleveland Cavaliers foi um bom jogo por parte do Neemias Queta. Depois também acabou por ter Covid. Ele que aparece na equipa do Sacramento Kings por causa do Covid, e isso foi há 2 anos atrás, conseguiu aproveitar muito bem essa parte. No ano passado não teve tanto tempo de jogo, até porque o próprio treinador não lhe deu isso. E a realidade é que não estava muito, Mike Brown não estava muito adepto das qualidades do Neemias Queta, mas também temos que ver isto de uma forma. Os Sacramento Kings, que escolheram o Neemias Queta há 2 anos atrás, eram das piores equipas que a NBA tinha a nível de projeto futuro. Do nada, tornaram-se uma das melhores equipas que a NBA tem. Portanto, a realidade é esta. Pelo menos na regular season. Sim, na regular season, e a realidade é que eles tiveram uma grande regular season, chegaram aos playoffs e defrontaram logo... Se não estou em erro, ficaram em terceiro? Ficaram em terceiro, sim, se eu não estou em erro. Se eu não estou em erro, também ficaram em terceiro. Terceiro ou segundo. É uma subida absolutamente astronómica da equipa vou verificar mesmo para ter a certeza. Do Sacramento, e de facto é isso que estás a dizer. O Neemias, quando entra numa equipa, é uma equipa completamente diferente da equipa que acabou por se apresentar no ano passado. Portanto, o Neemias sair acaba por ser um pouco, digamos, o curso natural, tendo em conta a evolução que existiu na equipa, que não estavam à espera que acontecesse. Ficaram exatamente em terceiro. Só para classificarmos. Primeiro os Nuggets, campeões. E segundo os Memphis Grizzlies, também uma das equipas mais promissoras que a NBA tem hoje em dia. Equipas possíveis para o Neemias. Há várias que têm sido associadas. O Lídio gostava dos Raptors. Não, pronto. Ele vai para os Raptors. Só estou aqui a espalhar para o universo já. É. Já estou aqui a mandar para o universo. Eu gostava que, se lhe dessem a oportunidade nos Portland Trail Blazers, uma equipa jovem, que não ia ter assim tanta pressão, exatamente, não era nada mal pensado para o Neemias, até porque ele podia combinar com talentos muito bons naquela equipa, jovens, para construir uma equipa de futuro que daqui a 2, 3 ou 4 anos pode estar a lutar por um título da NBA. Eu acho que na realidade existe duas grandes equipas para a qual o Neemias até poderá se juntar, e tendo em conta a decisão que ele tiver e a decisão que as equipas também tomarem enquanto o Neemias Queta. Os Raptors, na minha ótica, e não é só por ser adepto dos Toronto Raptors, é das melhores equipas que neste momento o Neemias poderia se juntar, até porque, tal como o pós-titular por parte dos Toronto Raptors, Jakob não é o jogador mais preponderante na equipa dos Raptors, até porque já tinha sido trocado para os San Antonio Spurs, na mesma altura que DeMar DeRozan tinha tido então essa troca. Na realidade, os Toronto Raptors não têm em si uma profundidade muito grande nessa posição. Apenas têm Precious Achiuwa, um bom jogador, mas também pode jogar a extremo. E neste caso aquilo que os Raptors também precisam é de um jogador como o Neemias, um jogador possante, um jogador poderoso, que vá mesmo fazer aquilo que eles necessitam. Ter rebounds, ter ressaltos, conseguir ter um double-double por jogo. Dos melhores atributos do Neemias é de facto os seus ressaltos. É os seus ressaltos, e tem uma coisa bastante boa, Diogo, que é preenche logo a paint. É um jogador muito, muito bom, que inicialmente, quando estava até nos Utah Aggies, no college, ele era visto muito como o Rudy Gobert. Mas hoje em dia já é um jogador completamente diferente daquilo que é o Rudy Gobert, e adaptou-se muito bem àquilo que é ser um poste moderno dentro da NBA. Sabe lançar. Sim. Consegue chegar facilmente ao cesto e tem uma das maiores capacidades de ressaltos ofensivos que qualquer equipa poderia ter. Os Toronto Raptors poderiam beneficiar bastante
de um jogador como o Nemias, exatamente, mesmo que fosse para sair do banco, seria se calhar um sixth man. E isso seria muito importante para os Toronto Raptors. O caso dos Trailblazers, se calhar é o caso mais favorável que ele pode ter neste momento, até porque os Trailblazers estão quase a implodir a sua equipa e o Damian Lillard, como o Nurkic, poderão estar muito próximos da saída. E isso vai abrir as portas para ele. Exatamente. Estão a fazer uma rebuild. Este ano selecionaram Scoot Henderson, um dos jogadores mais promissores na sua draft class, na draft class de 23. O primeiro foi Victor Wembanyama, que foi para os San Antonio Spurs. O segundo foi Brandon Miller, que foi para os Charlotte Hornets. E Scoot vai parar então aos Portland Trail Blazers. Na realidade, os Portland poderão ser uma das melhores oportunidades para o Nemias Queta. Na realidade é que ainda nada se materializou. Outras equipas que estão atrás dele são os 76ers, os Utah Jazz e os Indiana Pacers. Portanto, de todas as equipas, só mesmo nos Trail Blazers ou os Raptors, ou os Nets, que também podem ser uma equipa interessante. No entanto, são uma equipa muito jovem que eu não sei se ele iria ter assim tantos minutos ou se iria rodar muito os jogadores, porque eles estão a apostar em bastantes jogadores e a realidade é que não existe uma aposta certa de quem é que irá ser o titular a poste. Normalmente é Nick Claxton, um dos melhores jogadores também da sua draft class e tem-se provado ser um dos melhores jogadores nos Brooklyn Nets, mas depois a jogar a extremo tem Cam Johnson, portanto não existe ali uma forma muito fácil de Nemias Queta entrar naquela equipa. Eu acho que é uma coisa a esperar para ver, vamos ver para onde é que vai o Nemias. Eu acho que para mim a jogada certa é ficar na NBA porque há equipas em que há espaço para ter 10, 15, 20 minutos por jogo, no mínimo, obviamente. Mas é esperar para ver e quando houver decisão, de certeza que nós falaremos aqui no podcast. Avançando, há portugueses que, em vez de serem dispensados, estão a dispensar apresentações nas suas companhias e isto é Manel Cap. O Starboy, não é? O Starboy, que é luso-angolano, nascido em Luanda, mas foi desde criança para Rio Tinto, na zona do Porto, onde cresceu, onde, como disse Fernando Rocha no post do Instagram, começou a dar umas pancadas na rua e depois percebeu que aquilo era o que ele queria fazer, mas noutro calibre. Foi para fora de Portugal, fez um nome muito forte no Muay Thai e na Rising depois kickboxing e Muay Thai. Exato. E chega então à UFC. Teve um início assim um bocado conturbado, mas o que acabou por acontecer foi que Cap já captou as atenções de toda a gente com algumas vitórias consecutivas. A última neste passado fim de semana, ou no fim de semana passado, em que acabou por vencer por decisão unânime e ter ganho a luta da noite. Luta da noite, sim. E uma coisa muito interessante sobre Manel Cap é que Manel Cap já vem de uma família de lutadores. O seu pai era pugilista, um pugilista bastante bom, e ele acabou por aprender essa parte toda da luta com o seu pai. Ele, que como tu disseste, conhecido muito bem também pelas artes marciais e as artes marciais mistas, neste caso MMA, já foi campeão na Ryzen, que era uma das, se não estou em erro, entre o top 5 de organizações de MMA no mundo. Tem colaboração com a Bellator, fazem bastantes grandes prix com a Bellator e são bastante conhecidos, principalmente no Oriente, neste caso mais o Japão. Ele tinha sido campeão na Bantamweight Division e vem para a UFC e desce uma divisão para Flyweight. Ele chega ao UFC, luta nada mais nada menos contra o atual campeão da divisão, Alexandre Pantoja. Exato. Perde contra Alexandre Pantoja. A sua segunda luta é contra Mateus Nicolau, também perde numa luta muito controversa. Que muitos juízes deram a vitória a Manel Cap, mas os juízes em questão da luta deram a Mateus Nicolau. Os juízes cá fora foi unânime a vitória de Manel Cap. Lá dentro foi split decision. Decisão dividida. O que deixou... Pronto, nós somos, obviamente, estamos a favorecer Manel Cap. Claro, somos parciais. Mas tendo em conta os especialistas, e não é muito difícil ser especialista de MMA e pontuar uma luta. Basta estar com atenção, estar a ver e perceber mais ou menos o que é que dá pontos. Significant strikes, takedowns, knockdowns, tempo de controle. E depois também depende de cada juiz. É que não existe uma ciência exata. Cada juiz tem aquilo que valoriza mais. Há juízes que gostam mais do tempo de controle no chão. Há outros que preferem os significant strikes, ou seja,
murros, pontapés que realmente fazem qualquer tipo de Façam dano e que sejam visivelmente danificadores. Há juízes que se calhar 2 ou 3 significant strikes a mais para eles conta como uma vitória na ronda, mas no entanto foram feitos a partir do bottom, ou seja, conseguiram com um soco ou uma cotovelada a partir do chão, e quando estão a ser controlados com o control time do adversário, e há outro juiz que vai dar valor a esse tempo, mesmo que não tenha sido feito muito dano ao adversário. Portanto, depende. Cada juiz favorece aquilo que acha que é mais importante, e a realidade é que nessa luta contra Mateus Nicolau, os juízes em questão favoreciam mais aquilo que Mateus Nicolau tinha feito na luta. No entanto, os juízes, também oficiais, fora da UFC e fora dessa luta, viam que Manel Kape merecia ter ganho. A realidade é que Manel Kape não foi de modos e começou a ter aquilo que se via na Rising, ser um lutador preciso, exímio, matador e um verdadeiro show, Diogo. Um showcase, seja knockouts, seja levar a decisão unânime, mas a decisão ser completamente a favor dele. Não existe completamente dúvidas. E o melhor é que esta luta, que ele luta no UFC 293 na Austrália contra Filipe dos Santos, não era contra o estreante, mas sim contra Kai Kara-France, o número 5 da divisão. Kai Kara-France, que ganhou o nome depois de nocautear Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, que era um dos maiores nomes da Bantamweight. Exatamente, chegou a ser campeão mesmo chegou a ser Bantamweight. campeão, depois teve momentos um bocado conturbados na sua carreira, decidiu descer e na primeira luta na Flyweight Division foi aniquilado por Kai Kara-France, que ganhou o nome depois de nocautear o Cody. E Kai Kara-France é um striker muito proficiente, mas a divisão em que ele está inserido também é aquela que se chama a divisão dos matadores. Exato. Todos é uma divisão em que são todos muito rápidos, muito pequenos, mas precisos, potentes, e é uma divisão... E não podemos nos esquecer que quem popularizou esta divisão foi nada mais nada menos do que o Mighty Mouse Demetrius Johnson. Portanto... Até hoje, um dos melhores... Até hoje ainda continua a lutar. Foi das piores... E é campeão da One. Foi das piores trocas alguma vez feitas pela UFC. Ben Askren por Demetrius Johnson. Demetrius Johnson era um dos melhores campeões da UFC na Flyweight Division, era a campeão há anos. Foi o Ben Askren que estava invicto na MMA, mas que não era visto como um... Era mais uma silly character do que propriamente um lutador. No entanto, é uma lenda dentro da MMA, visto que foi campeão tanto na ONE como na Bellator e demonstrou isso mais do que uma vez. E chega, mas é assim, Ben Askren chega à UFC e passou a ser um meme. Falando de Manel Kape, eu acho que foi uma luta extremamente focada de Manel Kape, que conseguiu provar que é dos melhores lutadores daquela divisão. Está agora em número 8. Está agora no número 8, com esta vitória passa a número 8. Está a uma ou duas lutas de lutar pelo título, e eu estou convicto que podemos ter o primeiro campeão português da Mixed Martial Arts, da maior companhia de Mixed Martial Arts do mundo, em Manel Kape. Eu concordo completamente com isso, e esta luta também contra Filipe dos Santos demonstrou que Filipe dos Santos é sem dúvida um lutador muito promissor. Filipe dos Santos, que era suposto estar no Dana White Contender Series. Exato. E eu tenho... acho que o oponente dele estava muito sortudo, tendo em conta a qualidade de Filipe dos Santos, ser um dos mais novos e... Não, e o próprio consegue fazer. E o próprio Manel Kape disse exatamente isso a ele. Tu foste o melhor com quem eu já lutei dentro da UFC. E dizer isso quando já lutou contra Alexandre Pantoja, o atual campeão, é dizer qualquer coisa. É dizer muito. Portanto... Manel Kape agora claramente quer lutar contra Kai Kara-France, algo que ele não deixou escapar na entrevista pós-combate. Foi o momento mais infeliz de Manel Kape. A realidade é que ele pediu desculpa sobre esse momento. Também pós-combate, os lutadores, a maior parte dos lutadores não têm modo na língua. A frustração de Manel Kape. Não, é muito Ele estava a preparar um campo para lutar contra Kai Kara-France e depois já não é a primeira vez que lhe acontece. Ele já teve 2 ou 3 lutas canceladas. Se eu não tenho erro, pelo menos duas. Portanto, já teve por lesão. Ele acaba por também ter este azar. Se calhar já estava noutros voos, não está nesta altura, mas acho que o Manel Kape, o ceiling é de facto o título de
da Flyweight da UFC e eu estarei cá para apoiar o Manel Cap nas suas lutas. E espero mesmo. Ele agora que disse mesmo também depois na conferência de imprensa que ele possivelmente vai ter que parar por algum tempo devido a uma grande lesão que ele já estava a levar para este combate. Portanto, vamos ver se o Manel Cap vai lutar já no início de 2024, se ainda vai parar um pouco. Pelo aquilo que nós sabemos é que ele quer lutar contra Kai Kara-France mesmo. Eu acho que o objetivo deverá ser março-abril. Eu acho que também, se ele tiver mesmo uma lesão muito grave que tem que fazer cirurgia, março-abril será uma boa altura para ele lutar, até porque ele neste momento lutou na main card da UFC 293, provou ser um grande lutador mais uma vez, e este é o Manel Cap que nós já tínhamos visto na Ryzen. Atraiu mesmo muitas atenções mais pela conferência de imprensa, portanto Exato. É algo, uma win-win situation tanto para a UFC como para o Manel Cap, que ganhou exposição, e o Manel Cap e vejam Reels também já agora. Exato, também temos um Reel sobre o Manel Cap onde vocês podem falar. Avançando, temos outra portuguesa, né? Temos outra portuguesa na MMA, estreou-se na UFC Paris e é Jacqueline Cavalcanti, ex-campeã da LFA, uma também das organizações mais conhecidas da MMA, está dentro do top 10, ela que estava na Bantamweight Division, e ela tem aqui um facto curioso, Diogo. Ela foi a primeira lutadora a levar Almada para o mundo da MMA. Foi anunciada como vindo de Almada, Portugal, portanto, ela que sendo ambos somos almadenses, exatamente. Acabamos por gostar desta introdução. Ela que nasceu em São Paulo, Brasil, mas representa Portugal e representa precisamente Almada, Portugal. Ela, Diogo, que tem agora, neste momento, tem um recorde de 6 vitórias, uma derrota, veio lutar contra uma mulher da casa, Zara Fern. Portanto, Zara Fern, que a entrar para esta luta tinha 6-5, portanto, à partida não seria era uma lutadora que está um pouco naquele limiar que acontece na UFC. A maior parte dos newcomers, sempre que entram na UFC, não lutam contra uma competição muito forte, mas a pessoa em questão, Zara Fern, era uma pessoa muito feroz, era competitiva e tinha algo muito importante. Estava a jogar em casa. Era de Paris. É de Paris, neste caso. E lutou de uma forma contra Jacqueline que fez sempre a Jacqueline estar: eu tenho que vencer a ela. Porque ela própria também disse isso na entrevista pós-combate, que é: eu gosto que eles mandem vir comigo. Isso alimenta-me a querer mais, alimenta-me a querer ir em frente. E é isso, aí é que nós vemos que acaba a ser aquela típica coisa de uma pessoa que é da margem sul, que é: dizem que eu não consigo fazer, exato. Então eu vou fazer. É esse espírito, aquele espírito que... É mais um nome a entrar português, já tínhamos em termos portugueses André Fialho, Manel Cap, Jacqueline Cavalcanti. Temos mais um nome português para terem em conta, e eu acho que aqui temos também que ter o olho na Jacqueline, pois é capaz de ser um caso sério daqui a 1 ou 2 anos. Eu se calhar nem digo tanto, porque ela, mesmo pela prestação que teve na UFC Paris, foi uma prestação, um striking muito preciso, muito exímio. Sempre que ela tentava danificar o seu oponente, não hesitava, e foi isso que lhe deu a decisão unânime. Agora, 6-1 dentro da UFC, o seu é o limite, e a Bantamweight Division, como tu dizes, 1 ano, 2 anos, eu gostava que fosse mais cedo, pode ter uma nova rainha e pode ser da Almada. Avançando para um último tema antes de partirmos para o tema principal, é que estando a gravar isto na quinta-feira, nós tivemos ontem a Supertaça, a final da Supertaça, porque a Supertaça feminina é diferente da masculina, a final da Supertaça entre Benfica e Sporting, que foi o jogo mais visto de sempre do futebol feminino na televisão portuguesa. A quebrar recordes. Em média teve mais de 1 milhão de pessoas a ver, e chegou a 1,5 milhão durante os penaltis decisivos que coroaram o Benfica como o vencedor da Supertaça 23-24 ou Supertaça 2023, tendo em conta que é uma prova de um jogo no início de cada temporada. A equipa do Benfica bateu o Sporting. Foi um jogo extremamente equilibrado, foi um jogo um bocado caótico no que toca a tática, onde o Benfica pareceu-me
muito desconfortável, tendo em conta a superioridade reconhecida dos encarnados, extremamente desconfortável. O Sporting conseguiu adaptar-se bem a este desconforto do Benfica e foi a equipa até mais perigosa, e a própria arbitragem pareceu-me não estar habituada àquele tipo de palco. Às vezes acaba por acontecer, não é? A realidade é que foi um jogo que bateu recordes e claramente vai pôr muito mais olhos dentro do futebol feminino que alguma vez já teve dentro de Portugal. Este jogo também quebra recordes e isso é muito por causa da prestação da seleção portuguesa dentro do Mundial 2023 na Nova Zelândia, que também, coincidentemente, foi das maiores audiências que se teve mesmo para os jogos na altura. E a realidade é que... o recorde era do Países Baixos, Portugal, do Euro 2022, mas os jogos do Mundial tinham um fator que eram muito cedo. Exato, mas mesmo assim tiveram uma audiência assim, constante. Tiveram a bater. E foi bastante falado, e a realidade é que o que este Mundial veio a trazer para Portugal é que os olhos têm que estar no desporto feminino. Não é só no futebol, é no futsal, em todo o desporto feminino que exista. Portugal está bastante bem posicionado. Aquilo que nós acabámos de ver ontem, na quinta-feira, na quarta-feira neste caso, é que o futebol feminino tem que ser demonstrado desta forma. Tem que haver mais jogos em canais abertos, seja na SIC, na TVI ou na RTP1, porque é uma boa forma não só de ganhar audiência, mas como passar a informação. Demonstrar que realmente é uma aposta. A TVI ou até mesmo a RTP podiam fazer um contrato com a Federação e com o Canal 11. Exatamente. E poder transmitir um jogo por jornada, como já aconteceu no futebol masculino. Exatamente. Era extremamente interessante haver um jogo do Benfica, Sporting, Braga, Famalicão, tendo em conta que são as equipas mais apelativas e que jogam que estão em instalações com mais condições para as transmissões dos jogos. Acho que não era nada mal pensado haver este tipo de divulgação através de jogos em canal aberto. Ontem, 1,5 milhão de pessoas a ver a final da Supertaça. Foi um jogo em que parecia, foi mesmo de início de época, parecia quase pré-época. Não haviam ideias muito definidas, houve muita rotação no 11, especialmente do Benfica. Foi, no entanto, um bom jogo para demonstrar que Portugal tem boas guarda-redes no campeonato. Lena Paulos do Benfica e Ana Siebert do Sporting foram as duas melhores jogadoras em campo para mim. Que acabaram por depois Lena Pauls comprovou, embora não tenha recebido o prémio de melhor em campo, esse foi para Kika Nazaré, que fez o gol do Benfica. A Lena Pauls acabou por defender 2 penaltis, o Sporting falhou os 3, um foi para fora e outros 2 foram defesas da Lena Pauls, e que levou então o Benfica à conquista da 3ª Supertaça, e é agora a equipa com mais Supertaças em Portugal. Antes estava empatada com o Sporting, que também tem 2. De facto, o Benfica tem uma qualidade individual astronómica comparada com as restantes equipas, mas em termos de qualidade coletiva ainda vai pecando, e o que o Sporting mostrou é ser uma equipa muito coesa, unida e com uma grande capacidade para poder enfrentar esta adversidade que é, e é reconhecida por toda a gente que vê futebol feminino em Portugal, que o Benfica está vários passos à frente dos restantes, tendo em conta o investimento e a sim, exatamente. O investimento do Benfica é surreal, seja para qualquer que seja a modalidade. A modalidade e... O futsal feminino do Benfica... O hóquei feminino. A única concorrência do Benfica no futsal feminino neste momento é Nuno Álvares. E o Nuno Álvares deixou de ser concorrência no ano passado, quando o Benfica conseguiu voltar a formar uma super equipa, depois de ter deixado de sair as 2 das melhores jogadoras, voltou a formar uma super equipa e limpou tudo o que tinha para limpar no futsal outra vez. O Benfica, a nível de modalidades femininas, mas mais nas femininas hoje em dia... Que já era para falar sobre isso. O investimento do Benfica nas modalidades femininas tem sido surreal. É surreal. E a evolução nos desportos femininos vem também aliado a esse investimento. Basquetebol também. O basquetebol feminino, inclusive não foi campeão, mas que chegou à final e teve grandes prestações na Liga dos Campeões. E tem Carolina Cruz, mais uma vez, margem sul. Mais uma da margem sul. Mas de facto existe esse investimento, e nota-se que o Benfica de facto está muito acima dos restantes.
E vamos então entrar no nosso O que? O Technical Knockout. O Agora Technical sim, Knockout, Technical sim. Knockout, não é? TKO Group Holdings, que é a nova empresa criada há cerca de 2 dias, na altura em que nós estamos a gravar. Portanto, a TKO Group Holdings, o que é? É a WWE e a UFC, as duas numa só empresa. Sim, a Endeavor adquiriu a WWE há cerca de 5, 6 meses, Sim. se eu não estou em erro, 5, 6 meses, e na altura, quando a conseguiu adquirir a WWE, disse que queria juntar a WWE com a UFC num só grupo, porque a Endeavor é a empresa de Ari Emanuel, um dos investidores mais prolíficos dentro do desporto, adquiriu mesmo a UFC há alguns anos atrás aos irmãos Fertitta, que já tinham a UFC há bastante tempo, e na realidade foi quando Ari Emanuel acabou por adquirir a UFC, já ele tinha um projeto muito grande à frente, que era tornar a UFC um negócio rentável. Bem, hoje em dia a UFC é uma das maiores organizações de MMA a todos os tempos. É a maior organização. A maior organização, é onde todos os lutadores querem estar, é por isso que estão lá portugueses, e finalmente estão lá portugueses. Durante muitos anos não tivemos essa representação, e hoje em dia a UFC, Diogo, indiscutivelmente, existe outras organizações de MMA, Bellator, PFL, ONE FC, já vamos lá mais à frente a nível desportivo, e agora Ari Emanuel A nível da Endeavor, financeiro. a nível financeiro, e desportivo também, mas pronto, e a Endeavor em si conseguiu adquirir a WWE 51%. num negócio muito que nunca ninguém preveria. Que Vince McMahon algum dia iria vender a NBA, não, a Vince WWE. McMahon ficou com nunca ninguém. 34%. Ele é dono de 34% do TKO Group Holding. Exato. Eu hoje estive a ver estas informações. Portanto, ao fim de 70 anos, a WWE, ex-WWF, WWF, finalmente deixou de fazer parte da família McMahon. Exatamente. Isto é histórico porque, lá está, foi a família McMahon, e vai continuar a ser, obviamente, que levou a WWE a ser a maior companhia de entretenimento desportivo do mundo. E agora acontece esta venda que não era expectável, pelo menos há 2, 3 anos. Também foi muito por causa dos acontecimentos com Vince McMahon. Exato. Que existiram, que fizeram os o vender. acontecimentos Nada bonitos. Nada bonitos Nada por bonitos. parte de Vince McMahon. E acabou a ter que vender a empresa. Chegou-se a falar na Disney. A Disney queria comprar a WWE. Teria sido um monopólio interessante. Mas nesta altura foi mesmo a Endeavor que conseguiu então juntar no TKO Group Holding o UFC e a WWE. Agora, vamos olhar para a parte desportiva, onde o Lídio vai dar a sua opinião, o seu insight sobre qual é que é a empresa que ganha mais com isto. A meu ver, e tu sabes que aqui nós somos um bocado diferentes nesta opinião em si, a meu ver quem ganha mais com isto é o UFC. Porque o UFC durante bastante tempo tentou sempre replicar aquilo um pouco que era a forma da WWE vender combates, vender lutas, até um pouco a forma como eles constroem os seus lutadores ao estrelato é como nós vemos na dinâmica dentro do wrestling, que é um babyface e um heel. Durante muitos anos existiu sempre aquela comparação, é MMA, não é wrestling. Durante muitos anos não existia esta capacidade de marketing como hoje em dia os lutadores têm. A única coisa que vendia eram lutas, simplesmente. Hoje em dia vendem histórias. Exato. Existe a história do Israel Adesanya e do Poatan. O Alex Pereira foi contratado para poder criar aqui uma história. Criar uma mística. Foi o único que tinha derrotado Israel Adesanya e teve que se criar esta história e quase que foi a história perfeita. Derrotou outra vez a Adesanya não consegue derrotar este monstro e depois a Adesanya derrotou o monstro. Parece um bocado o Hulk Hogan contra o André the Giant, é um pouco isso. Foi as histórias que vendem atualmente na MMA são extremamente inspiradas naquilo que a WWE vende há 70 anos. E é algo interessante, porque muitos podem olhar para aqui, e o Diogo é mais dessa opinião do que sou eu, que é a WWE é quem ganha mais com isto. Eu não digo isso, porque a WWE assumidamente é uma organização mais conhecida do que a própria UFC.
Porque o público da WWE é mais abrangente, vai a crianças, vai a pais, vai a um público mais velho se for necessário. A UFC é muito mais virada para adultos e adolescentes. Portanto, Jovens adultos. sim, porque o público da UFC não é assim tão abrangente como é o da WWE. Até que costumava-se dizer, quando tu cresces deixas de ver wrestling e passas a ver MMA. Portanto, o público é da UFC, já foi da WWE. A realidade aqui é esta. A WWE continua a ter um dos shows, um dos eventos com maior lotação que é a WrestleMania. E com mais visibilidade. Mais Há visibilidade. uns anos era o quarto evento desportivo com mais visibilidade no mundo, só atrás do Mundial, Exatamente. do Europeu e da Liga dos Campeões. E a mesma audiência que a WWE consegue puxar para estádios, não é arenas, é estádios. E estádios seja de futebol americano, seja estádios de futebol, no caso da Arábia Saudita, seja estádios de beisebol, conseguem sempre puxar entre 40 mil a 70 mil, 70, 80 mil. 70, 80 mil de espectadores em estádios. A UFC ainda não fez isso. Mas agora, com a entrada da WWE, pode vir a acontecer isso. Na realidade, a WWE também ganha claramente a nível desportivo, ou a nível de mainstream, com o UFC, porque agora a audiência da UFC vai ter que ver anúncios da WWE enquanto tiverem a ver eventos da UFC. E podem ganhar algum interesse, portanto, o voltar, se calhar, de antigos fãs para a WWE, coisa que já tem vindo a acontecer no último ano com a mudança de produto. No entanto, aqui não é o mesmo produto que eles viam. E a realidade é que isso acaba por ser a maior desconexão de qualquer adepto de wrestling. Aliás, que passa para MMA. Os jovens da Attitude Era hoje veem MMA. Exatamente. E se virem wrestling, veem a AEW. Veem algo diferente. Veem algo diferente, não veem a WWE. Porque a realidade é que, e eu sou o maior caso disso, tu também és um dos maiores casos disso, a WWE durante muitos anos não foi um conteúdo apelativo para espectadores. Era isso que eu ia falar. Não foi, a realidade. Na parte financeira, quando eu chegar lá, até porque eu quero um pouco extra desporto, sim, quero exatamente. falar sobre esta junção, mas se eu puder começar a falar já sobre isso... Podes começar, eu depois também falo no desporto, não sei se podes dizer. Portanto, aqui existe essa parte que é... Estas eram empresas que valiam à volta de 3, 4 mil milhões de dólares. Eram empresas enormes. A UFC já era o monopólio da MMA. A UFC teve ali, acho que era o dobro da WWE, se eu não estou Portanto, a UFC já era o monstro do mercado nicho da MMA. Exatamente. Obviamente. Porque isto é simples. Quase 100% do público que gosta da MMA vê o UFC. Indiscutivelmente. No entanto, no máximo 60% a 70% do público que gosta de Pro Wrestling vê a WWE. A WWE já não é a dona do monopólio, e foi durante alguns anos, já não é a dona do monopólio que é o Pro Wrestling e o entretenimento desportivo à volta do Pro Wrestling. Porquê? A New Japan voltou a ganhar muita força nos últimos anos. Ganhou bastante ímpeto. Devido também àquilo que o Lidi estava a falar, é que Vince McMahon quase conseguiu arrastar a WWE para mínimos históricos com um conteúdo quase... antiquado, não tinha muito... incomestível. Era fora do prazo. Muito mal. Estava fora do prazo. Claramente fora do prazo, com... Os próprios personagens, neste caso, os wrestlers, não tinham controle em nada. E isso é algo que, para um fã, para um adepto do Pro Wrestling, eu dou preferência a certas coisas. O Diogo dá preferência a outras. Eu dou preferência à fisicalidade, dou preferência à tecnicidade de um combate wrestling, à psicologia do combate. O Diogo dá as histórias. E a WWE não tinha histórias, nem tinha isto de um combate físico, não tinha um combate técnico. Não tinha nada. A WWE caiu e muito na qualidade apresentada. E perdeu mesmo muita gente que via este produto. E perdeu gente e não é de agora, já é de há 10 anos que continuavam a gostar de wrestling, mas não havia uma opção credível também para conseguirem ver. Porque o wrestling há 10 anos atrás não é
não era tão acessível como é hoje em dia. Hoje em dia nem se precisa nem se de ver a conseguia ver AEW. assim tanto New Japan Pro Wrestling, porque Não, também não se ficou conseguia. inacessível para os fãs Não se conseguia. nos Estados Unidos. A AEW disputa, atualmente disputava pelo menos, o público com a WWE, e não só nos Estados Unidos, já também a grande parte da Europa que está ainda dentro do Pro Wrestling já começa a ver a AEW, e a AEW começou a crescer e a ser concorrente da WWE. Até porque tinha a capacidade financeira para isso. Exatamente, e acabaram mesmo por organizar o maior evento sempre de wrestling, que para uma empresa que está ativa há cerca de 4 anos é um feito monumental. Esta aquisição, em que junta duas empresas que andam entre os 3 e os 6 mil milhões de dólares, para se tornar numa super empresa de 21 mil milhões de dólares. Nós estamos a falar de uma empresa que é agora pelo menos quase 10 vezes maior do que a segunda empresa neste campo, que é a AEW. Exatamente. É um monopólio brutal do entretenimento desportivo que vai ficar centrado nestas duas empresas. A UFC, financeiramente, não tinha competidor. E mesmo não. consigam oferecer aos lutadores salários muito mais apelativos do que propriamente a UFC oferece, mas isso é um problema da UFC que não vai ser abordado agora, a UFC já é onde os lutadores querem ir. E nenhum lutador é maior que a UFC, à exceção de um. E é discutivelmente hoje em dia se é maior ou não mesmo. À exceção de Conor McGregor, é o único que, se saísse, ficava bem, já não precisa da UFC. A maioria deles precisa da UFC para a sua exposição. E isto tem um poder enorme que a UFC agora ainda mais vai ter. No que toca à WWE, deixou de ter competidor a nível financeiro. Tinha, a AEW quando apareceu era esse o objetivo, era dar a wrestlers dos indies que não ficassem reféns de ir para a WWE para poder ter uma vida digna neste meio, e a AEW proporcionou isso com contratos maiores que alguns da WWE, e que não havia sequer possibilidade de, se calhar, da WWE chegar a alguns desses contratos para esses wrestlers. Que, aliás, Kenny Omega e os Bucks tiveram um contrato extremamente lucrativo de 6 meses que a WWE ofereceu, mas acabaram por ir criar a AEW num contrato muito maior, muito mais lucrativo, e que lhes deu uma exposição brutal. E na realidade é que os contratos da AEW não são só mais lucrativos, mas também como dão muito mais flexibilidade aos seus colaboradores, que neste caso são os wrestlers. No teu ponto de vista, hoje em dia a WWE é financeiramente muito mais rica do que a AEW. No entanto, eu continuo a não ver isto como vai ser, os adeptos vão continuar a preferir a WWE à AEW. Não, eu acho que aí vai continuar ainda a preferência a manter-se mais na AEW, porque a AEW não muda o seu conteúdo. Mas a WWE já não vai depender desse fator. Não, a WWE já não dependia. A realidade é essa, nunca dependeu. Mas hoje em dia, financeiramente estão muito mais fortes e têm a capacidade de hoje em dia ter uma produção ainda melhor e ainda de explorar outros campos. Que era um campo onde já estava muito acima da concorrência. Aliás, a UFC estudava a WWE para fazer a produção deles, seja de luzes, eventos, até as próprias entradas. Hoje em dia dos lutadores já é muito inspirado, já foi muito inspirado naquilo que era o wrestling. Nós vimos o Israel Adesanya entrar como o Undertaker. E vimos o Colby Covington entrar com a música do Kurt Isso entrava sempre. Portanto, nós já vemos um ênfase na produção dos espetáculos diferente. E agora temos isto. Porque é que eu digo que financeiramente a WWE, que em termos competitivos de mercado, a WWE vai ganhar mais? A UFC já tinha o monopólio do mercado. Exato. Já tinha. A WWE agora vai voltar a ter o monopólio do mercado. Porque nem a AEW nem outra empresa vão ser capazes de oferecer contratos como a WWE vai conseguir. Agora, depende tudo da vontade do wrestler e daquilo que quer. Mas há muitos, e nós sabemos que podemos olhar para o caso do futebol na Arábia Saudita, é um caso flagrante. Se calhar jogadores como o Jota ou como o Gavi
Gabi Veiga, que podia... Gabri Veiga. Que misturei dois jogadores. Podia ter ido para uma equipa... Como o Nápoles, que ainda chegou Nápoles, a ser falado. E jogar a Liga dos Campeões e ter uma grande carreira, mas escolheu ir ganhar dinheiro. E isto, agora a WWE vai ser a Arábia Saudita do wrestling. Mas eu neste ponto eu não concordo contigo, no sentido em que a WWE já tinha esse poderio financeiro antes de terem a Endeavor e a TKO neste momento. Mas agora ainda tem mais. Mas a realidade é que eles nunca entraram numa bidding war com a AEW ou com qualquer outra companhia. Mas o poder financeiro que têm agora não implica que eles entrem numa bidding war. Mas eu não acredito. Mas acabam com a bidding war. Neste sentido, eu não acredito que isso vá acontecer, mesmo pela própria estratégia e a forma como a WWE não gosta de ir adquirir talentos a outros lados, gosta sim de os começar. E a realidade é, neste ponto de vista estratégico, eu não vejo a WWE neste momento, a não ser MJF. Essa mudança estratégica aconteceu numa altura em que a WWE estava a perder mesmo muito público. E o problema é que eles culparam esse fluxo de talento que vinha de fora. Isso eu concordo completamente contigo. E não contigo. Quem estava à frente. Esse é que é o problema. É que agora, com outras pessoas à frente, a possibilidade de trabalhar com um dos melhores génios criativos do wrestling, que é Triple H, que vai continuar a ser o chefe criativo da WWE, e estes fatores em que a WWE é hoje uma empresa muito melhor em termos de conteúdo, é mais seguro, é financeiramente atrativo e com uma liberdade criativa como não se via há se calhar 20 anos. Na empresa. E por acaso existe aqui uma coisa, nós estamos a falar de competição e estamos a falar, eles vão saltar de um lado para o outro. Eu acho que esta é a altura ideal e acho que nunca houve assim tanta abertura para ir começar a ver eventos conjuntos. Porque a realidade é que a AEW já apareceu milhões de vezes na UFC. Tanto porque o Tony Khan sempre teve boas ligações ao Dana White. Teve lutadores da UFC a aparecer na... E não só, o Dana White acabou por ser um grande mentor para o Tony Khan quando ele começou já a gerir os Jacksonville Jaguars e agora mesmo quando começou a AEW. Portanto, já existe essa sinergia. E eu acho que nunca houve tanta abertura para começar a haver eventos em conjunto, seja com a New Japan Pro Wrestling, seja com a AEW, porque nós só estamos a olhar, eles são um monopólio. Eu acho que neste momento é o momento ideal para isto acontecer, porque o Vince McMahon nunca ia acontecer. Nunca. Essa abertura nunca existiu. Não, agora pode ser a altura. Da ideia antiquada de que os meus é que são os melhores e os meus têm que ganhar sempre. O wrestling não é assim. Tu não perdes por perder. Tu podes ganhar por perder. O LA Knight é a maior estrela da WWE atualmente. E já perdeu consecutivamente durante meses. E durante meses era dos que tinha pior booking. Não é assim que funciona. O wrestling não é assim que funciona. Não é? No MMA é. Se tu perdes, perdes. No wrestling não. Tu lutas todas as semanas, entre aspas, fora dark matches, fora house shows, portanto tu podes perder consecutivamente e continuar a ficar over. E nem vamos mais longe. Um dos casos mais orgânicos que aconteceu no wrestling hoje em dia e que já não via acontecer assim há tanto tempo, para mim são os DX desta geração, são os G-Acclaimed. Exatamente. Que começaram como simplesmente uma tag team formada do nada, simplesmente para lutarem contra equipas mais estabelecidas dentro da AEW, e hoje em dia já são campeões, já foram campeões de tag team da AEW e agora são campeões dos trios. Vamos já olhar aqui para o caso da Jade Cargill. A Jade é uma das melhores atrações da AEW na divisão feminina. Teve um reinado, teve uma aposta enorme da AEW e agora as Pro Wrestling Sources, os insiders, quase todos, incluindo fontes da AEW, confirmam que é muito provável que a Jade vá para a WWE. E isto é uma perda para a AEW, porque sem dúvida é uma perda. Perde uma main attraction e passa a ser a segunda wrestler, ou segundo pro wrestler, que sai da AEW para a WWE. O que é que isto implica? Significa que pode estar a haver uma mudança naquilo que é a posição de uma empresa. Mas a realidade é que nós podemos sim ver alguns wrestlers a voltar, mas eu continuo a achar que vai mudar. No caso da Jade Cargill, ela não está a voltar. Sim, mas também podemos ver alguns wrestlers
a mudar também da WWE para a AEW, porque da mesma forma que mudam de um sítio para o outro, também podem mudar de um sítio. Isso vai acontecer, até porque com aquilo que nós estávamos a falar há bocado em off, é que é muito provável que muitos vão-se que embora. acabem por ter que sair porque não têm o nível necessário, e uma empresa destas agora vai olhar para a necessidade de elitizar o seu talento. E é exatamente por isso que eu te estou a dizer que eu acho que eles não vão reforçar o plantel, neste caso. Eu não digo que vão reforçar com 20 ou 30 Não, pessoas. mas eu acho que eles não vão reforçar já. A realidade, aquilo que nós vamos começar a ver mais é lutadores da UFC a transitarem. Vejo isso mais a acontecer do que propriamente eles irem buscar. Nós não nos vamos alongar muito mais, já fomos mais do que aquilo, 20 minutos para mais daquilo que a gente estava à espera. Acontece, faz parte de nós. Mas pronto, a partir de agora, se a WWE ou a UFC querem, a UFC não, porque a UFC não faz disso, Não. mas se a WWE quiser, tem todas as condições para ter. Vai só depender da vontade e ambição de quem eles querem. Exatamente. Portanto, a realidade é que daqui para a frente nós podemos ver uma mudança no paradigma do wrestling, e na MMA não vejo isso tanto a acontecer, ou vejo mais a UFC ainda a posicionar-se como a maior organização de MMA. No wrestling, que a vamos UFC, aquilo que nós falámos, a UFC comprou muitas empresas. Achas Strike que Force, eles comprariam WSC. outra? Não, porque não existe nenhuma que seja mesmo competição direta hoje em dia. A ONE FC não comparariam, porque a ONE FC, antes deste negócio com a Endeavor, era a que, a nível financeiro, competia realmente com o UFC. Mas a ONE FC tem uma coisa que, como a New Japan tem. O Oriente é deles. A UFC nem atreve-se a entrar em Japão, China, Singapura, Indonésia. Acho que não vão entrar. Porque assim, porque a WWE já tem a cultura de ir de vez em quando ao Oriente. É diferente. E É diferente. se a WWE levar a UFC de outro lado, então aí Pode acontecer. pode ser acontecer. uma difusão do MMA. Até já foi mesmo abordado pelo Nick Khan de haver um TKO Weekend em vez de ser um WrestleMania Weekend, por exemplo. Sim, ou WrestleMania é Friday Night SmackDown, é um pay-per-view da UFC e um PLI da WWE. Tudo de seguida. À sexta, sábado e domingo. E depois existe o Monday Night Raw. Poderá acontecer. A realidade é que nós nunca saberemos o que é que agora vai ser os planos UFC da WWE. Podem até nunca as duas empresas conectarem-se. Tecnicamente, o modus operandi das empresas não vão ser muito alterados. Já se falou sobre isso, mas vão ter... Vão aproveitar as sinergias, claramente. Outras capacidades, né? Por isso é que eu acho que vai ser um monopólio. E os monopólios nunca são bons para o mercado e para a qualidade do produto, mas vai ser algo bom para aquelas duas empresas. Eu acho que sim. Eu acho que também o wrestling, com este investimento financeiro que teve com a WWE e com a UFC, também vamos ver mais investimento financeiro por parte de todas as organizações, nem que seja em conjunto, para tentar competir, ou se não é para... Porque a própria WWE já disse, nós não competimos com o wrestling. Nós competimos com filmes, séries, tudo o que seja esse tipo de conteúdo. Porque wrestling, porque nós não somos wrestling. Como nós estávamos a falar, que a WWE está e a UFC são empresas que estão fora do seu nicho de mercado. Porque Já transcenderam. Mas a WWE quer voltar a ter, também pela mudança de conteúdo que vimos no último ano, quer voltar a ter esse monopólio. Mas acho que já vão, neste sentido, para eles voltarem a ter esse monopólio, tinham que alterar muito daquilo que é o conteúdo deles hoje em dia, e a realidade é que eu não vejo isso muito a acontecer. Até porque eles não necessitam. Eles não necessitam de acontecer isso. E eles estão tão ok com a AEW ter o seu sucesso, porque eles sabem que nunca vão ter o mesmo sucesso que eles. E a realidade é um pouco como isto. É a mesma coisa que o Real Madrid. O Real Madrid não se preocupa se outros clubes ganharem a Liga dos Campeões, porque eles já são os maiores. E a realidade é que não tem assim uma competição muito ativa nesse sentido. A mesma coisa vejo na WWE e vejo na UFC. Portanto, acho que o monopólio vai ficar aqui. Vamos ver quem é que vai comprar uma casinha aqui e acolá. Se há quem consegue ter aqui um hotel ou não. Deixem nos comentários a vossa opinião sobre o TKO Holding Group Holding. É o TKO Soul, Technical Knockout. Sobre a TKO, esta junção, sobre os temas que estivemos a falar. Nós vamos ficar por aqui, Lídio. Foi mais um episódio aqui em conjunto, o 6º episódio
desta aqui. temporada. Para a semana estaremos de volta aqui com outro episódio, o 7º. Ainda não temos qualquer tipo de ideia sobre que tema Ou vai ser. TDS 7, é parecido a CR7. Só para Ou TDS 7. E vamos ter também, durante a semana, conteúdo a sair nas nossas redes sociais. Portanto, mantenham-se atentos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem no sofá e até para a semana.